a gente vai falar da questão tão polêmica, se o vinho era vinho mesmo ou se ele era suco de uva. Mas a primeira coisa que eu quero dizer, pessoal, é que a minha resposta não quer dizer se vocês têm que ou não têm que beber vinho, têm que beber álcool. Isso é uma questão de cada igreja, cada comunidade e cada pessoa. Tendo dito isso, o que a gente vai usar hoje são os achados históricos e arqueológicos e os textos bíblicos para entender melhor o que se bebia naquela época. Vamos começar por uma questão mais aceita pela maioria, que vinho alcoólico sim existia desde os tempos bíblicos. A gente pode começar inclusive pelo livro de Gênesis. Noé, ele vai tomar vinho e se embriagar. A gente também conhece as filhas de Ló, que vão embebedar o seu próprio pai. A gente vê várias passagens, que eu vou colocando aqui em cima para vocês também verem exatamente que passagens eu me refiro, que vinho alcoólico e bebidas alcoólicas existiam e que elas sim podiam embriagar. E por isso tinha inclusive um tipo de pessoas que eram os nazireus, que eles tinham um voto de abstinência, que eles tinham um voto de não beber vinho e bebidas alcoólicas. Apesar da Bíblia nos falar da existência de vinho, ela é completamente contra a embriaguez. E esse é um ponto importantíssimo, como a gente vê em Efésios. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E agora falando especificamente dos tempos romanos, da época em que Jesus viveu, a gente sabe que existiam muitos tipos de vinho no Império Romano, mais especificamente Plínio o Velho, que era um escritor e historiador romano, cita mais de 150 tipos de vinhos alcoólicos. Um deles se chamava Possum, que era um vinho feito de uvas passas. Sim, é um vinho bem diferente do que a gente conhece hoje em dia, mas se secavam as uvas e depois dele se produzia um vinho que ele tinha um gosto bem doce, mas que sim era alcoólico. E a gente encontrou em escavações arqueológicas aqui em Israel, em Lachish, jarros desse mesmo tipo de vinho, vinho de uvas pretas, como eles chamam, quer dizer, vinhos de uva passa. Então a gente sabe que existia vinho alcoólico desde os tempos bíblicos e que os romanos eram grandes fãs de vinho, tinham muitos tipos de vinho e que costumavam tomar bastante. Agora, por que eles tomavam tanto vinho? Porque a água nos tempos antigos nem sempre era potável, seguidamente ela estava contaminada. E por isso o vinho alcoólico, ele ajudava a tornar aquilo mais saudável, entre aspas, se pode dizer, menos contaminante, quer dizer, fazia que as pessoas tivessem menos problemas intestinais, matava bactérias e ajudava na saúde pública. Mas eles não tomavam vinho como a gente imagina vinho nos dias de hoje, e sim os romanos costumavam diluir o seu vinho. Podia ser uma parte de vinho para 2 partes de água, ou, como Plínio o Velho fala, uma parte de vinho para 8 partes de água. Quer dizer, eles tomavam bastante, mas eles tomavam o vinho deles extremamente diluído. Inclusive, Paulo fala de vinho diluído para evitar doenças, quando ele diz para Timóteo não beber somente água, mas diluir um pouco de vinho pelas enfermidades e pelo estômago. Mas vamos falar mais especificamente das tradições judaicas em relação ao vinho. A gente sabe que a tradição judaica nos tempos bíblicos e até os dias de hoje é servir vinho alcoólico nos casamentos. A gente sabe isso também pela própria passagem do milagre do casamento em João 2:10, quando está escrito que o dono da festa fala que sempre no início se dava o melhor vinho e quando as pessoas já tinham bebido bem, aí se dava o vinho mais barato. O que quer dizer bebido bem? Em grego, no original, está escrito metuo, que é outra palavra para embriagados.
Isso quer dizer que as pessoas bebiam e quando já estavam um pouquinho embriagadas, eles começavam a dar o vinho barato. Eu imagino que tenha gente que também faça isso até os dias de hoje. Mas quando o dono da festa recebe o vinho que Jesus fez, sem saber de onde tinha vindo, ele diz que esse vinho é melhor que o melhor vinho que tinha na festa. E a tradição de bons vinhos e suco de uva segue até os dias de hoje aqui na região de Caná e na Galileia,